E vamos compartilhar aqui uma mensagem que Deus tem nos dado, tem falado conosco e fale cada um de nós nessa manhã, em Cristo Jesus. Que está no texto do apóstolo Paulo, na carta que ele escreve a Tito. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, leiamos capítulo 2 de Tito, os versículos 11, 12 e 13. Então temos hoje a palavra do Senhor em Tito, a carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Até aí. Oremos mais uma vez. Pai, nós temos meditado na Tua Palavra nesses dias, Pai. Nós temos aprendido da Tua Palavra. O Senhor tem ensinado, mas não basta conhecer, ler, estudar. Se o Teu Espírito Santo não falar comigo, não falar com a Tua igreja aqui reunida, e a todos a quanto vierem a assistir, Pai, essa mensagem, esse culto, através da internet ou qualquer outro meio. Senhor, se não for o Teu Espírito Santo movendo os nossos corações, o meu, o coração da Tua igreja, Pai, nada seremos e nada podemos fazer. Transforma-nos conforme a Tua palavra tem nos ensinado em Cristo Jesus. Amém. Paulo, eu fiquei no início da meditação nessa semana sobre essa carta. A pergunta é, por que Paulo escreve a Tito? Tito era uma espécie de assistente, um grego, era um gentio na época, um grego, não era judeu, que acompanhou o apóstolo Paulo desde a sua primeira viagem missionária e acompanhou os demais apóstolos e discípulos de Jesus na missão no início da igreja, no primeiro século. Então, Tito era alguém que já estava experimentando o crescimento da igreja, os ministérios, a pregação, a palavra do apóstolo Paulo, Barnabé e outros mais. E Tito foi um homem que, deixado, depois de um certo tempo, pelo próprio apóstolo Paulo, incumbido de estar na ilha de Creta, um lugar remoto na época, no sul da Grécia, em um lugar com dificuldades. Era uma igreja que Tito estava enfrentando, uma igreja nascente, porém uma igreja ainda desorganizada, com a cultura daquela ilha de Creta na época era conhecida por terem homens e pessoas preguiçosas e até desonestas. E a igreja também enfrentava com a sua desordem, ainda dos seus inícios, a visita de falsos profetas, digamos assim, a visita. Então, no meio desse pequeno caos, o apóstolo Paulo deixa um homem de sua confiança, Tito, para supervisionar a igreja. E no meio desses relatórios, onde Tito acompanhou Paulo, inclusive, no tempo que Paulo esteve preso, Paulo dá algumas diretrizes a Tito, até que ele mesmo possa um dia visitar aquela igreja. E Tito vem a se tornar, por testemunhos de seus discípulos futuros, com relatos de cartas do primeiro século e do segundo século, Tito vem a se tornar um grande líder posteriormente a esse episódio da carta. O fato é que o que o apóstolo Paulo quer ensinar é que aquela igreja e a nós, em todos os tempos, que a graça salvadora manifesta em Cristo Jesus, ela tem que nos levar a uma mudança prática da vida presente e futura.
Então, o que vamos falar aqui é o que o apóstolo está dizendo, que a graça de Deus, ela é manifestada em todo o tempo. Vamos falar sobre os tempos da salvação, o único tempo. Aí eu fiquei pensando naquela questão de passado, presente e futuro, que para Deus não existe essa questão de passado, presente e futuro. Essa é uma divisão nossa, temporal, porque Deus é eterno. Mas o apóstolo Paulo está ensinando aqui, numa carta contundente, em poucas palavras, de maneira muito clara, que a graça, ela foi manifestada em todo o tempo. Então estamos o tempo da graça e a graça o tempo todo. É disso que iremos falar. O tal tempo da graça, na verdade, é a graça em todo o tempo. Porque no versículo 1 começa dizendo dessa maneira: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O texto original em grego, quando eu fui buscar, me chamou a atenção porque a frase começa dizendo que manifestada foi a graça salvadora. Isso significa o quê? Que a palavra mais importante desse primeiro versículo é a manifestação passada. Então, primeiro, a graça o tempo todo no passado. Então, no passado a graça foi manifestada. No passado a graça foi manifesta. Ela foi o quê? Revelada, tornada visível. É o que o Paulo está dizendo aqui. No passado a graça, igreja de Creta, ou igreja de Jesus, a graça já foi manifestada, ou seja, já foi revelada a vocês, já foi tornada visível, não há mais cegueira quanto a isso, como haveria em outros tempos. E ainda mais que isso, essa graça manifestada, tornada visível como? Através da encarnação e a presença real do próprio Cristo. Se manifesta Salvador a todos os homens, porque Paulo está dizendo sobre o verbo que se fez carne. O Evangelho de João já inicia assim no capítulo 1, versículo 14, dizendo que o apóstolo João já quer, logo no início do seu Evangelho, já quer exprimir exatamente o conceito central. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, foi manifestado, tornado visível. E esse verbo que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Atos 17, 13, 17 e 30, o apóstolo Paulo diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Então, no passado, a graça foi manifesta. Está dizendo à igreja de Creta: olha, vocês estão agindo de uma maneira incoerente com essa graça que já foi manifesta. E os falsos mestres estão se apresentando a vocês, querendo ensinar um outro evangelho, coisas novas que vocês devem fazer, dizendo que, de repente, essa graça que já foi manifesta com a presença visível, o próprio Cristo Jesus, o Salvador, eles estão dizendo que vocês precisam fazer sempre algo a mais. E, infelizmente, nós percebemos que essa é uma tendência e uma corrente de heresia até os dias de hoje. Nós ouvimos falsos mestres dizendo que não basta a graça que já foi manifesta. Este é um dado histórico. A vinda de Cristo Jesus, sua encarnação, sua morte e sua ressurreição. Cristo já cumpriu tudo. Isso nós sabemos. Nós estamos cansados de ouvir essa frase. Só que no íntimo, nós tentamos agregar alguns valores, algumas ações a essa graça que já foi manifesta. Como se fôssemos nós incrédulos. E pensamos, lá no fundo, será que é isso mesmo? Será que é suficiente essa graça que já foi manifesta no passado? Em Cristo Jesus, com a sua morte e ressurreição? Será que eu não preciso fazer algo a mais? Algo a mais, como alguns falsos mestres ensinam, e às vezes esses falsos mestres são pessoas tão influentes na nossa sociedade hoje, são amigos, pessoas chegadas, que nós temos a tendência de dar ouvidos a isto.
E no íntimo, pela força humana, pela arrogância humana, nós achamos que devemos, talvez, ouvir aquela voz do diabo, né? Aquela voz do diabo que diz, você precisa fazer algo mais. Isso não é suficiente. Mostramos a nossa incredulidade, a graça manifesta no passado, que foi salvadora. E graça, todos nós sabemos que é algo que nós não merecemos. Se nós não merecíamos, nós nada podemos fazer. A gente ganha um presente, o que a gente fez? Nada. Nem pagamos pelo tal presente. E o texto então diz, versículo 11, porquanto essa manifestação da graça se fez salvadora a todos quanto os receberem. Então, no passado, em primeiro lugar, a graça já se manifestou. Paulo está dizendo, isso é obra conclusiva, não há nada mais a fazer. O que está faltando na igreja de Creta, o que está faltando em nós, muitas vezes, é crer e viver conforme essa graça que já foi presenteada, manifestada. E graça significa que nós nada podemos fazer. É um presente que nós não podemos pagar. Mas a graça em todo o tempo, ela se manifestando no passado, em segundo lugar, ela tem algo para o presente, uma consequência presente. Porque o versículo 12, em segundo lugar, o apóstolo está apontando exatamente esse problema, essa grande falha da igreja em Creta, que muitas vezes ainda há nos dias de hoje. Se a graça já se manifestou salvadora a todos, essa graça salvadora tem uma consequência que não pode ser separada, dissociada, porque senão a graça não alcançou. Senão a pessoa realmente ainda não foi salva em Cristo Jesus. Porque o versículo 12 diz, essa graça salvadora a todos os homens, ela manifestada, diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Uma vez que a graça já foi manifestada, ela é salvadora do quê? Segundo o versículo 12. Do velho homem e dos velhos hábitos. Ou seja, a graça que nos educa. Então, se no passado a graça é salvadora, manifesta, no presente a graça nos educa. Já paramos para pensar nisso? Que a graça tem um valor, uma propriedade, uma força pedagógica de conduzir-nos na nossa imaturidade, na nossa incompreensão. Então, a graça é educadora, é o que Paulo sutilmente está falando para aqueles homens da época. Conhecidos por serem um povo preguiçoso, trapaceiro, 171, com velhos hábitos, que se diziam igreja, mas queriam manter os velhos costumes. Algo tão parecido com os dias de hoje, como quando alguns falam de si mesmo, arrogantemente, dizendo que crê em Jesus, sou salvo, mas assim, eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Eu tenho Deus, isso que importa. A minha vida, ninguém... As pessoas conseguem falar que creem em Cristo Jesus, em Deus, mas não seguem os preceitos da sua palavra. Falam isso abertamente nos dias de hoje. Vídeo que a gente assiste pela internet, TV e várias conversas. Mas o apóstolo está dizendo, se essa graça se manifestou salvadora, sem dúvida alguma, ela também é educadora. O que é educador é a graça, né? Não é a pátria, é a graça que é educadora. Então, a educação, que muitos... Eu sou do ramo da educação, inclusive. É algo precioso, verdade. A educação é algo
que falta no nosso povo. Mas a graça de Deus é educadora, educa na sua palavra, nos constrange, nos guia pelo caminho. O Salmo 119 e vários salmos afirmam isso veementemente. A palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Ela nos educa, nos transformando. Então Paulo está dizendo, se vocês realmente foram salvos, são parte da igreja, de maneira normal seria que vocês fossem reeducados, o velho homem e os velhos hábitos fossem mortos, não existissem mais. Isso é incoerente da parte de vocês. Algo está errado. E Tito foi lá discipular aquele povo. Mas o texto é tão brilhante do apóstolo que ele mostra em dois sentidos, o negativo e o positivo, essa graça que educa. A graça que educa no sentido negativo. Versículo 12 diz que nos faz renegar a impiedade e as paixões humanas. Então, no sentido negativo, como é que essa graça educa? Nos faz negar a impiedade. Isso é em relação a Deus. A impiedade contra Deus e tudo o que se diz do Senhor. E também nos faz negar os desejos humanos que nos afastam de Deus. Nós temos que orar, irmãos, confiar e meditar na sua palavra, orando dessa forma, que a graça nos eduque. Como aquele professor mesmo, que a gente às vezes não gosta, né, de ir para a escola, tempo de escola, senta no banquinho e vai... A pergunta clássica de todo aluno, né? Eu ouço essa pergunta quase toda semana. Professor, quando vai ser a prova? Depois a segunda pergunta, depois a prova. Que nota que eu tirei? Aí eu falo para meus alunos, tem duas coisas que o professor menos gosta. Aplicar prova e corrigir prova. Mas a graça de Deus é esse professor, o grande professor, Cristo Jesus, aí através da sua palavra, e a sua palavra, que é a palavra que é Cristo, inclusive, que nos educa, nos ensina. Temos que orar e sermos ensinados pela sua palavra, dia após dia. Porque não pense que porque nós viemos aqui na profissão de fé, ou batismo, recebidos pela igreja, que isso glórias a Deus por isso que nos chamou, mas a partir daí nós vamos sendo educados. Educação é um processo contínuo de glória em glória até o dia final. Ficamos tristes, desesperados, porque somos falhos mesmo, somos pecadores. Mas temos que confiar na graça que no passado se manifestou a todos nós. E no presente ela está fazendo o quê? Nos educando com as provas, com as avaliações, com a sua palavra, com as situações dessa vida. É a graça que nos educa, nos fazendo o quê? Negar a impiedade, tudo quanto é Deus. Tudo se chama Deus. E negar os nossos desejos, que é algo impossível para nós. Mas temos que ser educados, dia após dia. E que o Senhor nos faça isso. Que essa graça seja tão poderosa que nos eduque. Mesmo nesse sentido negativo, de arrancar de nós o nosso eu, os nossos velhos hábitos. Porque a nossa visão, às vezes, da graça é uma visão romântica, né? O presente bonito que nós recebemos, cheio de flores, enfeitado, caríssimo. Essa é a parte bonita, o presente. Só que dentro desse presente vem algumas provas, algumas questões de educação. E educar aqui no sentido de Paulo não é algo tão simplesinho. É botar à prova, ensinar, tirar, arrancar coisas. Conduzir como a criança era conduzida. À força, sem vontade. Você precisa aprender. Necessitamos aprender. Mas no sentido positivo, o mesmo versículo 12 diz que vivamos no presente século, então, por essa graça sensata, justa e piedosamente. Aqui esse texto magistral do apóstolo, agora, que falando que essa graça, em segundo lugar, que nos educa,
tanto no sentido negativo, arrancando a impiedade e os desejos, mas agora no sentido positivo ela faz o quê? No presente, nos educando. Em relação ao eu, vivamos de maneira sensata. A palavra aqui usada é a palavra sabiamente, de maneira sábia, com sabedoria. E Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele o dá. É o que o apóstolo, é que a carta Tiago nos diz. Então aqui tem 3 aspectos, em relação ao eu, em relação ao outro, em relação a Deus, que diz assim, no sentido positivo, a graça nos educa positivamente em relação ao eu, ou seja, nos dando sabedoria, sensatamente no sentido interior. Em relação ao outro, de forma justa, na relação com o outro, na igreja, sem ser trapaceiro como era aquele povo, sem ser preguiçoso, fala que vai fazer um serviço e não faz, não é verdade? Fala que vai cumprir, não cumpre. Respeitar o próximo, no sim é sim, o não é não. De forma justa, sem tentar se aproveitar do outro e viver de maneira respeitosa um para com o outro. O que é certo, o que é errado, é errado. Então, em relação ao eu, de novo, de maneira sábia, sensata, humilde, sem pensar mais de si mesmo. Em relação ao outro, de forma justa. E, finalmente, a graça nos ensina, em relação a Deus também, viver piedosamente. Daqui é o tríplice ensino da graça positiva, em relação ao eu, ao outro e a Deus, de maneira piedosa, ou seja, de maneira reverente, a palavra usada aqui originalmente pelo apóstolo. De maneira reverente. O que seria essa maneira reverente? Não é somente reverência num culto. Muitas vezes entendemos a palavra de viver piedoso, que é o sinônimo de viver reverentemente, como algo circunscrito à reunião dominical. Mas o que Paulo está dizendo é que esse viver piedoso, reverente, é dia após dia. Porque uns falavam uma coisa na reunião pública e blasfemavam no seu dia a dia, no seu cotidiano. Seja linguagem torpe, sejam palavras profanas, sejam condutas que não condizem com alguém que foi chamado pela graça. Então a piedade se estende ao nosso dia a dia. Aqui nós somos doutrinados, aprendemos, estamos em comunhão, cultuamos, somos abastecidos. Podemos ter adoração pública, mas o que Paulo está falando aqui, que a piedade, a reverência a Deus, é sempre. Quando nós agimos de maneira incoerente, errada, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, nós estamos sendo irreverentes. Então, temos que tirar essa ideia que reverência está preso ao momento do culto, que temos que ser, né, às vezes silenciosos, tranquilos. Não, Paulo está falando que a reverência, a piedade se estende ao dia a dia. Muitos usam o nome de Deus em vão, não é verdade? Como se Deus estivesse assinando embaixo o seu pecado, os seus atos, os nossos atos. É usar o nome de Deus em vão, de maneira irreverente. Então, a graça que foi manifesta no passado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no presente, a graça, essa mesma graça, nos educa, no sentido negativo, arrancando o velho homem, e no sentido positivo, em relação ao eu, ao outro e a Deus. Justa, sábia, justa e piedosamente. E, finalmente, versículo 13 diz, o apóstolo diz, instrui a Tito para que Tito instrua a igreja. Aguardando, então, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa graça que se manifestou no passado, já é ato concluído, no presente, hoje, ela está nos educando. Mas para quê? Para que, em terceiro e último lugar, no futuro, essa graça garante. Garante o quê? Essa graça
garante a glória de Deus manifestada integralmente na nossa vida, a vida da igreja. Interessante que, se vocês repararem a maneira que o apóstolo coloca aqui, no versículo 11, ele começa com a palavra-chave no texto grego, que é manifestação. Foi manifesta a graça de Deus salvadora a todos os homens. Versículo 11. E no 13, ele fecha dizendo que nós aguardamos a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus. Então, essa palavra manifestação é uma palavra importante, do início ao fim. Porque agora, em terceiro lugar, ele está dizendo que a graça será manifestada integralmente. Só que agora essa manifestação da graça, que foi salvadora no passado, educadora hoje, ela aponta para a manifestação da glória de Deus. Em tudo e em todos. Vejam bem a retórica do apóstolo. Manifestada no passado a graça, no futuro ela será manifestada novamente de maneira plena. Aí o que o apóstolo está falando para a igreja de Creta e a igreja hoje? Uma vez que essa graça já foi manifestada em Cristo Jesus, ato consumado, e ela está nos educando hoje, essa graça que nos educa, ela também nos tem que colocar como alguém aguardando essa manifestação total do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a manifestação é uma palavra importante. Mas quando Paulo fala aguardando, é aquela figura assim, quando nós esperamos alguém na nossa casa. Convidamos um amigo, uma família, enfim, para almoçar, para jantar, tomar café, qualquer coisa em nossa casa. A gente aguarda como? Se for uma pessoa que nós queremos, convidamos, respeitosa, enfim, tem todo aquele cenário, não é verdade? Toda aquela preparação. Não é aguardando de qualquer jeito. Geralmente as mulheres gostam de deixar a casa limpa, geralmente aí os homens compram mais alguns mantimentos, se prepara a comida, deixa a mesa pronta para quando chegar o convidado. A pior coisa é chegar na casa de alguém, está tudo sujo, não tem nada pronto, não é verdade? Eu não sei quantos já passaram por isso, mas eu já passei por isso. Na casa de alguns. Não foi daqui não, tá? Não se preocupe. Mas, quando nós convidamos alguém, subentende a preparação da casa, do ambiente, da mesa posta, não é verdade? Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, que a igreja, vocês devem, então, estar com uma conduta tão piedosa, tão reverente a Deus, e também agora aguardar o futuro. Mas aguardar não é deitado em berço esplêndido. Como pensamos hoje. Essa palavra aguardar é aguardar de atitude reverente, aguardar no sentido de esperar de forma preparada, no texto original. Aguarde, ou seja, esteja preparado. O apóstolo Paulo não, Jesus Cristo falou algo semelhante em suas parábolas, quando falam das virgens prudentes e as loucas, que deviam estar preparadas para a chegada do noivo. A parábola das bodas, enfim. Jesus já ensina sobre essa preparação. Então, aguardar preparado. Não é aguardar para que em cima da hora as coisas aconteçam. Será que nós temos andado dessa forma no nosso dia a dia? De maneira reverente a Deus, piedosa, sensata, justa, aguardando de maneira preparada? Ou dizendo assim, quem sabe um dia a glória de Deus seja manifestada? Até lá, eu vou ficar aqui deitado, ou fazendo como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Então, aguardar de forma preparada o que? Diz o versículo 13. Aguardando a bendita esperança. Essa esperança, feliz esperança ou bendita esperança, a gente tem a ideia aqui no
na nossa cultura que esperança é aquele desejo, né, que a gente está almejando para o futuro. Bom, é verdade, mas não é só isso. Esperança aqui, que o apóstolo está explicando nesse contexto, nessa cultura, é um desejo, é aguardar, é verdade, mas é aguardar algo que já está garantido. Esperança aqui estejam preparados, aguardando algo que já está garantido. Em outras palavras, aguardem, porque a manifestação da glória de Deus é algo garantido, é algo que realmente acontecerá. Colocando em outras palavras o versículo 13. Ou seja, se vocês não foram comprados pela manifestação da graça salvadora no passado, e não vivem presentemente com educação, deixando o velho homem e se abastecendo de Deus, teremos um problema futuro. É garantido que a glória de Deus vai ser manifesta. E quando for manifesta, uns serão levados a juízo e outros à salvação eterna. Então aguardem essa bendita esperança. Esperança no sentido de desejo, mas algo que já está selado, comprado, garantido. A manifestação, diz o versículo ainda, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui é uma questão teológica que Paulo está ensinando. Olha, Jesus Cristo é o grande Deus. Paulo usa um termo antigo, do Antigo Testamento, o grande Deus. Esse termo do nosso grande Deus era um termo usado somente no Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. Então Paulo está dizendo aqui que o nosso grande Deus é o Salvador Jesus Cristo. E a glória de Deus vai ser manifesta em toda a terra e todo olho verá. O problema é que uns serão salvos eternamente, outros não. Então essa graça, o tempo da graça, na verdade, esse chavão errado, na verdade é a graça o tempo todo. Que nós falamos aqui nessa manhã. É a graça conosco o tempo todo, que nos persegue. A graça que nos persegue. Que nos chamou no passado, que nos educa no presente, e essa mesma graça nos garante o futuro. Mas quais atitudes nós devemos ter, então? Devemos olhar para esse passado com gratidão. Porque a gratidão pela graça que nos salvou, o presente que nós recebemos sem pagar. Não por nós mesmos. Viver o presente, se o passado é gratidão, pela graça manifesta, viver o presente com retidão e prontidão. Estarmos prontos, atentos, aguardando. Esperando o Senhor a qualquer momento. E, finalmente, nossa atitude, aguardar o futuro com esperança. Mas esperança aqui, entendamos, não é simples desejo, almejar algo. Esperança no sentido que nós entendemos que, quem sabe isso aconteça no futuro. Tenho esperança que isso aconteça no futuro. Não. Paulo está dizendo que essa esperança já é algo que acontecerá, garantido, consumado. Aguardando então o futuro com esperança já consumada, que a glória de Deus será manifestada. Como a graça já foi manifestada em Cristo Jesus no passado, no presente nos educa, no futuro nos dá nova vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que essa graça que nos conduz, nos persegue, a graça em todo o tempo, nos ensine e nos eduque até o dia final.